Muito bem, olá pessoal, tudo bem? Me chamo Adriano Almeida e hoje nós vamos estudar um pouco sobre o evangelismo, mais necessariamente porque nós devemos evangelizar. Nós vamos estudar então por que evangelizar. Por que nós devemos evangelizar? Porque você que está aí me assistindo deve evangelizar. Nós vamos aqui abordar alguns pontos, eu vou dar a você alguns textos bíblicos, peço que você anote, que você estude-os depois, ok? Então vamos lá. Por que eu devo evangelizar? Primeiro, por causa que evangelizar, ele foi o grande propósito da vida do Senhor Jesus Cristo. Olha só, deixa eu lhe dar aqui algumas informações. Jesus veio buscar e salvar o que se havia perdido. Lucas capítulo 19, versículo 10. Todo o seu ministério foi dedicado a conquistar as almas. João capítulo 4, versículo 34. Pois ele as via como ovelhas errantes. Mateus capítulo 9, versículo 36. Como doentes que necessitavam de médico. Marcos capítulo 9, versículo 12. Por essa causa, ele as curava, Mateus 9:35, expulsava os demônios, Lucas 4:35 e 36, e ressuscitava os mortos, João capítulo 11, versículo 42 ao 44. Então, nós somos seguidores de Jesus. Nós seguimos Jesus e o nosso exemplo máximo é Cristo. O grande propósito da vida de Jesus, o grande propósito da vida de Cristo, foi ele anunciar a salvação que ele veio trazer ao mundo. Então, se nós somos seguidores de Cristo e nós entendemos que o grande propósito da vida do Senhor Jesus é trazer salvação à vida de todos os homens, é fazer com que as pessoas conheçam o que é salvação, a fim de que as pessoas sejam salvas por intermédio de Jesus. Então nós devemos evangelizar. Nós, como Igreja de Cristo, seguidores do Senhor, devemos ter como exemplo máximo o nosso Senhor Jesus. Então, o exemplo máximo da igreja não é o presidente da República, por mais que algumas pessoas possam tê-lo como exemplo. O nosso exemplo máximo não é um jogador de futebol. Estamos indo de Copa do Mundo, mas não são jogadores de futebol. Nosso maior exemplo não é o técnico da seleção brasileira. O nosso maior exemplo não é o presidente dos Estados Unidos. O nosso maior exemplo não é o nosso pastor, por mais que você ame muitas dessas pessoas que eu citei, até as admire, mas o nosso maior exemplo, nós como igreja, o nosso modelo é Jesus, nosso modelo é Cristo. E como estamos vendo pelas Escrituras, que o propósito da vida de Jesus foi buscar os perdidos e apresentar a eles o reino de Deus, nós, como seguidores de Cristo, devemos fazer o mesmo. Nós devemos apresentar às pessoas o reino de Deus e dizê-las que em Cristo elas têm uma oportunidade de serem salvas. É necessário dizer que Jesus não fez distinção de pessoas. Jesus não pregou por uma classe e desprezou outra classe. Então nós, como seguidores de Cristo, nós também não podemos, nós não devemos, melhor dizendo, desprezar as pessoas. Devemos pregar para os mendigos, devemos pregar para as pessoas que estão nos presídios, devemos pregar para as pessoas que estão nos hospitais, devemos pregar para as pessoas que estão nos bares, devemos pregar a todas as pessoas. Jesus foi enfático, a todas as pessoas. Devemos anunciar que Jesus salva todas as pessoas. Devemos dizer para as pessoas que há uma esperança, e essa esperança chama-se Jesus. Então nós devemos pregar o Evangelho, devemos anunciar que Jesus salva, porque foi o grande propósito da vida do Senhor Jesus. Em segundo lugar, porque foi um mandamento que o Senhor nos deu. Quando nós lemos Mateus capítulo 28, versículo 19 e 20, Marcos capítulo 16, versículo 15 ao versículo 18,
Atos capítulo 1, versículo 8, podemos perceber claramente que o Senhor nos ordenou pregar o Evangelho, pois Ele quer que sua mensagem atinja toda criatura. Marcos capítulo 16, versículo 15. Todas as nações. Mateus capítulo 28, versículo 19. Todo o mundo. Atos capítulo 1, versículo 8. Todas as aldeias. Mateus capítulo 9, versículo 35. Todo o lugar. Atos dos Apóstolos capítulo 17, versículo 30. Então, nós devemos entender pela palavra de Deus que pregar o Evangelho é um mandamento que Cristo nos deu. Entenda bem então o seguinte: se é um mandamento e eu não obedeço o mandamento, você é inteligente. Se tem um mandamento e eu não obedeço esse mandamento, eu estou pecando contra o Senhor. Então, ele é um mandamento. Evangelizar é um mandamento que Jesus nos deu. Porque nós devemos evangelizar, primeiro, por causa que foi o grande propósito da vida do Senhor Jesus. Segundo, porque foi um mandamento que ele nos deu para todos os crentes, sem exceção de nenhum. Porque às vezes, olha bem aqui para mim, deixa eu chegar mais perto de você. Às vezes, nós queremos jogar essa responsabilidade somente em cima dos pregadores, somente em cima dos diáconos, somente em cima do pastor, do presbítero, do missionário. E nós, como não temos nenhum cargo na igreja, nós, como não temos nenhuma responsabilidade no que diz respeito à administração eclesiástica, nós simplesmente cruzamos os nossos braços e esperamos eles fazerem todo o trabalho. Mas não foi isso que Jesus disse. Jesus ordenou a todos os crentes pregarem o Evangelho. A mensagem do Evangelho chegou até você, você foi mudado pela palavra do Evangelho, você aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, então você foi mandado por Cristo para pregar o Evangelho. Essa mesma mensagem que te transformou, essa mesma mensagem que te salvou, essa mesma mensagem que fez você compreender aonde você estava, como você estava, para onde você estava caminhando, é essa mesma mensagem que Cristo quer que você diga para as outras pessoas, ok? Então, porque nós devemos pregar? Porque é um mandamento que o Senhor Jesus nos deu. Terceiro lugar, por que nós devemos pregar? Porque é um privilégio de cada crente. É um privilégio poder cooperar com Deus. Marcos capítulo 16, versículo 20. É um privilégio pregar o Evangelho e nós fomos escolhidos para esse glorioso serviço. João capítulo 15, versículo 19. Então, que possamos fazer jus a esse grande privilégio, levando a mensagem da cruz para as almas perdidas, arrebatando-as do fogo da condenação, como está em Judas, versículo 23. Então, é um privilégio de cada crente. É um privilégio nós pregarmos o Evangelho. Nós, na nossa condição de pecadores, na nossa condição de homem caído, nós não temos a menor condição de anunciar o nome do Senhor. Porque na condição de pecadores, homens caídos, nós não conhecemos quem é Cristo. Mas quando nós passamos a ter um relacionamento com o Senhor Jesus, quando nós passamos a ficar mais próximo dele, quando nós passamos a ter um contato mais direto com o Senhor, ele faz com que a gente possa dizer para as outras pessoas que existe um Deus nos céus, que nos ama, que enviou seu único filho para morrer na cruz por nós, em nosso lugar, em nosso favor, que ainda há uma esperança de salvação, que nós ainda podemos salvo, que a porta da salvação ainda está aberta, que a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, que é um Deus que não faz distinção para salvar, salva o rico, o pobre, salva o branco, salva o negro, salva todas as pessoas que o aceitam como Senhor e Salvador da sua vida. É um privilégio muito grande nós podermos colaborar para o crescimento do reino de Deus. É um privilégio muito grande nós podermos cooperar
com o reino do nosso Senhor. É uma forma de nós demonstrarmos a nossa gratidão a Deus por tudo que Deus fez por nós, por tudo que Deus está fazendo por nós, por tudo que Deus ainda fará por nós, porque muitas coisas ainda o Senhor fará por nós. Então, quer uma forma de você demonstrar tudo isso, demonstrar sua gratidão, a alegria que você sente? Pregue o Evangelho, anuncie para as pessoas o que Jesus fez por você. Ah, mas eu não sou uma pessoa eloquente, eu não sou aquele pregador. Mas você pode dizer o que Jesus fez na sua vida. Você pode dizer para as pessoas a transformação que Cristo fez em você. E para isso, você pode usar o púlpito da igreja. Para isso, você pode fazer visita na casa de outras pessoas. Para isso, você pode usar a sua internet, as suas redes sociais. Para você fazer isso, para você mostrar para as pessoas o que Cristo fez, que Cristo tem poder de transformar as vidas. Para você levar a palavra da esperança para outras pessoas. Tantas pessoas por aí já vivem sem esperança, já vivem dizendo que não há mais nenhum motivo para viver, que não há mais esperança nesse mundo, mas nós conhecemos a esperança viva que é Cristo Jesus. E Deus nos deu o privilégio de pregar o Evangelho. Então, prega o Evangelho, meu irmão. Prega o Evangelho, minha irmã. Vamos anunciar Cristo como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. É também uma responsabilidade de cada crente. Quando você leia primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 4, que você irá entender isso. Cristo nos salvou para nós anunciarmos as suas virtudes. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 9, Marcos, capítulo 16, versículo 15. Dando assim de graça o que de graça recebemos. Mateus, capítulo 10, versículo 8. Deixa eu parar aqui, deixa eu dizer algo muito importante. Não se prega o evangelho para adquirir riqueza. Não se prega o evangelho para ganhar bens materiais. Não se prega o evangelho para ganhar fama. Não se prega o evangelho para ter um acúmulo de riqueza muito grande. Ah, irmão Adriano, mas existem pessoas que pregam o evangelho por dinheiro. Bem, elas prestarão conta disso ao Senhor. Jesus nos disse que nós não devemos pregar o evangelho para adquirirmos riqueza. De graça recebemos, de graça devemos dar. Pregar o evangelho deve ser gratuito. Quando começamos a pensar que outrora éramos pecadores perdidos, estávamos destinados à matança. É motivo de despertamento para realizarmos a obra para a qual fomos chamados. Então, quando nós despertamos, e esse despertamento vem pela palavra de Deus, da nossa situação outrora e a nossa situação agora, isso deve ser um motivo suficiente para nós pregarmos o Evangelho. Para você que está me assistindo aí do outro lado, imaginar a sua vida, pensar na sua vida, trazer à memória a sua vida do passado, antes de você encontrar Jesus, e você ver como você era. As atitudes que você tinha, a forma como você vivia outrora, e você ver como você vive agora, a transformação que Cristo fez em você. Essa é a motivação para você pregar o Evangelho. Essa deve ser a nossa maior motivação para pregar o Evangelho. É quando uma pessoa que vivia jogado na sarjeta, bêbado, desprezado por todo mundo, encontra Jesus, Jesus transforma essa pessoa quando olhar uma pessoa na mesma situação em que ela estava antes de ver Jesus, ela deve se compadecer dessa pessoa, chegar para essa pessoa e dizer para ela, olha, eu já estive nessa situação, eu já estive na mesma situação que você está agora, eu já estive desse mesmo jeito, jogada na sarjeta, sem ter ninguém para me ajudar, pensando que não tinha ninguém por mim, mas eu encontrei Jesus. Jesus me transformou, Jesus me mudou. E Ele pode fazer isso com você. Ele pode transformar a sua vida. Então entregue a sua vida para Jesus.
Deixa Jesus entrar na sua vida e mudá-lo completamente. Meu irmão, pregue o Evangelho. Anuncia que Jesus é o Salvador. É uma responsabilidade nossa por aquilo que Jesus fez na nossa vida. Nós não devemos ficar calados, observando tudo que Jesus fez na nossa vida e nós não falarmos para ninguém. Diga o que Jesus está fazendo na sua vida. Diga aquilo que Cristo está fazendo na sua vida. Olha, eu orei, Jesus respondeu a minha oração. Testemunhe de Cristo. Você é uma testemunha do Evangelho. Vamos aqui para mais um ponto para nós encerrarmos a nossa aula de hoje. Uma prova de que temos a natureza de Cristo. Porque eu devo evangelizar. Uma prova que temos a natureza de Cristo. O crente é descrito na Bíblia como tendo a natureza de Cristo Jesus. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 4. Ou seja, o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, segundo Paulo falou aos crentes em Filipos, na carta que ele escreveu aos Filipenses, capítulo 2, versículo 5. Nós temos a mente de Cristo, segundo Paulo escreveu em primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículo 16. A vida de Cristo, Colossenses capítulo 3, versículo 3. E qual é a natureza de Cristo? É certamente o amor. Primeira carta de João, capítulo 4, versículo 8, o amor pelas almas. João, capítulo 4, versículo 34. Então você pega essa referência, João, capítulo 4, versículo 34, capítulo 10, versículo 15 e 16, e lê. E você vai ver que a natureza de Cristo é ele ter amor pelas pessoas. Jesus ama a humanidade. Por isso que ele se entregou a si mesmo em favor da gente. Então é uma prova, que é prova maior de que Cristo vive em você. Se Cristo vive em você, você prega o Evangelho. O amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Romanos capítulo 5, versículo 5. E nos leva a ter grande amor pelas almas perdidas. Romanos capítulo 9, versículo de 1 a 3. Portanto, a maior prova de que possuímos a natureza de Cristo em nós, eu não estou falando da natureza divina, eu não estou dizendo que você é parte da divindade, que você é onipotente, onisciente, não, estou falando do mesmo sentimento que houve em Cristo. Eu estou falando do Espírito Santo que habita em você. Eu não estou dizendo que você é sempiterno, eu não estou dizendo que você é onipotente, não estou dizendo que você é onisciente, não estou dizendo que você é perfeito, não estou dizendo isso. Eu estou falando do mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Eu estou falando do Espírito Santo que habita em nós. Então, se o Espírito Santo habita em nós, se nós temos o mesmo sentimento que Cristo Jesus teve e tem, então nós pregamos o Evangelho. Ainda que para isso nós venhamos a perder a nossa própria vida. Ainda que para isso a nossa vida seja tirada de nós. Ainda que nós morramos pela causa do Evangelho. Devemos pregar o Evangelho. Devemos anunciar que Jesus é bom. Devemos anunciar que Jesus salva. Devemos anunciar que Cristo é o Salvador da humanidade. Então, eu espero que você tenha gostado dessa aula. Até a próxima. Escreva aqui no comentário se você quer ainda aula como essa. Só vou gravar outras aulas como essa se você comentar aqui se você quer ou não a parte 2, tá bom? Deus abençoe em nome de Jesus.